Abra sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 6. Vai abrindo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6. Quem contou, diga amém. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o somoço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Essa é a pergunta que nós fazemos quando nos sentimos encurralados. Essa é a pergunta que muitas vezes fazemos para Deus, ou às vezes para alguém, ou para nós mesmos: o que eu faço agora? Quando nós nos deparamos com situações que parece que está acima das nossas forças, situações que parece que não tem saída, nos sentimos cercados, nos sentimos ameaçados por alguma coisa que parece que vai nos tragar, parece que vai nos derrubar. Quando chega a nossa mente pensando assim: eu não vou conseguir, a pergunta é: o que eu faço agora? Ou o que eu vou fazer? Ou o que faremos? Quando Deus permite que eu e você enfrentamos uma guerra, e muitas vezes esta guerra que possamos estar passando não foi nós que provocamos. Tem guerras que nós não provocamos, escute bem isso. Tem guerras que provocamos por uma atitude, por uma brecha que abrimos, enfim. Mas tem guerras que nós não esperávamos, que nós não provocamos e possamos estar passando. E você pode estar literalmente em guerra agora, vivendo uma guerra espiritual, e você não sabe o que fazer. Salmo 46, verso 9, o salmista fala no início: ele põe fim à guerra. Vou falar de novo. Salmo 46, 9, só o início, diz: ele põe fim às guerras. Se nós estamos enfrentando uma guerra, e muitas vezes essa guerra, nós não temos que muitas vezes buscar estratégia. Como que eu vou sair dela? Às vezes ficamos perguntando: Senhor meu Deus, e agora? O que eu fiz? Aonde eu errei? Por que está acontecendo esse levante contra a minha vida? Por que está acontecendo assim? E a pergunta que o moço de Eliseu faz para ele é a pergunta que muitas vezes eu e você fazemos a Deus: o que eu faço? Diante de uma dívida, e agora? Diante de uma porta de emprego que se fecha, e agora? Diante de uma situação que vem dentro de casa, uma enfermidade, você fica perguntando: e agora? Diante de uma situação conjugal, que estava tudo tão bem, tudo tão tranquilo, e de repente algo se levantou, uma guerra se formou, e você pergunta para Deus: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Mas eu quero dizer para você aqui sobre a palavra de Deus: se esta guerra não partiu de você, você não tem que guerrear. Tem guerras que eu tenho que guerrear, mas tem que guerrear com sabedoria. Esta guerra estava acima da condição de Eliseu e de seu moço, porque literalmente aqui era o fim deles. Aqui você pode ver que esse rei endemoniado vai em direção aonde estava a residência de quem? De Eliseu. No versículo 9 você vai ver aqui que está escrito que o profeta mandou o recado ao rei, avisando:
que não fosse para perto daquele lugar, pois os assírios estavam ali esperando escondidos. Veja só, Eliseu manda um recado e fala para que o povo de Israel, o rei de Israel, não vai por esse caminho. Se você vai passar por esse caminho, o inimigo está querendo te pegar. Quantas vezes Deus deu livramento e você não sabe? Quantas vezes você diz: nossa, por que eu cheguei atrasado naquele lugar? Por que fechou aquela porta? Quem sabe Deus está te dando um livramento. E aqui você pode ver que Eliseu manda um recado ao rei de Israel dizendo: olha, não vai por esse caminho. Então tem coisas que Deus, Ele está dizendo: não vai, não faça, fica quieto. Porque se o rei de Israel fosse para aquele caminho, era o fim dele. Mas o profeta soube antes. Por que o profeta soube que este rei da Síria queria destruir Israel? Porque o profeta tinha intimidade com Deus. Deus, Ele fala. E Deus está falando com você. Tem coisas que nós não entendemos, porque Deus não permite que nós pegamos tal caminho. Achamos que por ali seria mais fácil, mais rápido. E Deus disse: não vai por este caminho. Não anda. Não, mas não. Deus muda o caminho. Fala assim comigo: Deus muda o caminho. Tem coisas que a nossa vida está tudo pronto, agora vai, e de repente muda tudo. Meu Deus, é Deus livrando você de um laço. Não, você não está entendendo. Puxa vida, eu esperei tanto aquilo, tudo, e de repente tudo mudou. Deus está te livrando de um laço. Por quê? Porque Deus cuida de mim e de você. Fala assim comigo: Deus põe fim a todas as guerras. Fala de novo: Deus põe fim em todas as guerras. Olha o versículo 10, está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui: olha, o rei Israel enviou as tropas ao lugar, e o homem de Deus lhe falou, e tinha avisado que assim se salvou não uma, mas nem duas vezes. O que Deus está falando através do profeta Eliseu? Presta atenção. Às vezes tem coisas te acontecendo, Deus te cercando, alguma coisa parece que está meio, não vai, parece que agora vai, de repente muda tudo. E Deus está dizendo aqui através do profeta: olha, eu te livrei de um laço. Se você ser derrotado, não foi uma vez e nem duas, foram mais. Tem coisas que Deus está fazendo para você que você nem viu ainda. Por isso não reclame quando você estiver com as portas fechadas. Não reclame, não murmure, porque Deus está te livrando de um laço. Tem coisa boa chegando de Deus para você, abençoado. Ah, mas eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto para ir para tal lugar. De repente para você é bom, para Deus não é. De repente para você é maravilhoso e para Deus não é. Muitas vezes queremos insistir em algo que não é vontade do Senhor. Então você veja que o profeta avisou: não pegue esse caminho, eu estou te livrando hoje. Já era para você nem estar mais aqui, mas Deus te livrou. Não te livrou uma, não te livrou duas, hein? Livrou mais. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar: eu te dei livramentos poderosos da sua vida. O inimigo estava armando um laço para que você não tivesse mais, mas Deus, eu te livrei do laço. Nem tudo está perdido. No versículo 11, só para a gente poder entender o porquê que está acontecendo tudo isso. Versículo 11: o coração do rei turbou-se, ou seja, ficou enfurecido. E ele quis saber: quem está traindo a gente? Espera aí, quem que é um camarada que está contando para Israel: eu estou pronto para botar a mão nele, eu não consigo. Oh glória! Eu estou pronto para derrubar ele, não consigo. Ah, eu sinto Deus aqui.
Eu estou pronto para destruir, de repente muda. E o rei está dizendo assim: eu estou bravo, tem um traidor aqui no nosso meio. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber quem que está dedando aqui, eu estou falando tudo. Irmão, preste bem atenção. Antes de você pensar alguma coisa, Deus já foi na tua frente. Antes de você fazer alguma coisa, Deus já fez por você. Mas tem coisas que nós temos que entender, que o diabo, ele sempre tenta armar umas armadilhas para nós, para tentar levar você a cair. Mas o Senhor, Ele é poderoso. E aqui está mostrando que o diabo enfurecendo o coração deste rei. Este rei não entendia por que Israel não era pego. Preste bem atenção, irmão. Essa é a diferença em quem está com o Senhor e quem não está. Deus tem algo na tua vida. Deus tem algo com você. Vou falar de novo. Se tem alguém na tua família que não está aqui, dá glória a Deus, porque Deus está mandando um anjo lá agora para cuidar de alguém que está lá. Porque o Senhor está cuidando. Mas só que aqui você veja, aqui está dizendo no verso 12, olha que interessante. Respondeu os servos. É Eliseu que conta ao rei: até mesmo o que o senhor está pensando no quarto, ele sabe. Ele sabe de tudo. Então preste bem atenção, eu e você não sabemos de nada, mas quem está aqui esta noite sabe. Ele sabe. Tem coisas que nós nem sabemos que vão fazer, mas Ele sabe. Olha como que Deus é poderoso. Do moço do rei fala assim: rei, quem é o traidor é o profeta Eliseu. Esse camarada é esquisito. É ele que conta tudo para o rei. É ele que fala tudo para Israel. E além de tudo, até o que o Senhor conta dentro do seu próprio quarto, sozinho. Ele sabe. O mesmo Deus está aqui hoje. Este é o homem que manda sempre um recado para Israel. Daí ele pergunta assim, ele disse: ide ver de onde está, e mande prendê-lo. E foi-lhe dito: ele está em Dotã. Veja só, aonde está esse cara? Ele está em Dotã. Fala assim comigo: ele está em Dotã. Agora preste atenção, que isso é muito sério. O inimigo de Israel, o rei perguntou para aquele moço: aonde eu acho esse cara? Dotã. Da mesma forma que Deus sabe aonde você mora, aquele que é o nosso arqui-inimigo também sabe. Cada um que está aqui, eu e vocês, o nosso Deus sabe muito bem o endereço da nossa casa, sabe onde nos achar. Mas também o inimigo sabe aonde tem casa que ora. Aonde esse homem ora? Dotã. Aonde é o lugar dele de oração? Dotã. E o inimigo sabe muito bem onde também tem uma casa que ora, um lar que ora. Sabe qual vai ser a diferença da sua família? É o que? Oração. Irmão, não tem outro se não orar, se não colocar diante do Senhor o que está acontecendo na sua vida. Você veja assim, olha, este homem fala assim: sei aonde ele está. E cadê? O que aconteceu? O alvo não é mais Israel. O alvo agora é quem? Eliseu, o homem que ora. Lembra quando você falou: comecei a orar, parece que se levantou algo contra a minha vida? É a guerra. Eu comecei a buscar a Deus, parece que veio alguma coisa contra mim. É porque o inimigo, ele vai atacar a casa aqui. Ora. Mas veja bem, isso não é para que você tenha medo e pare de orar. Só que o que acontece aqui, veja só uma casa que ora, como que o lado espiritual enxerga. Presta atenção, você vai ver aqui no versículo 14 o número de cavalos.
E o número de tropas que esse rei mandou para tentar atacar Eliseu era maior para atacar Israel. O número de tropas e cavalos era muito maior do que ele mandava atacar Israel. Então ele via Eliseu muito mais perigoso do que Israel inteiro. Esse é você. Esse é você. Fala para o teu irmão assim: esse é você no mundo espiritual. Quando você chega na tua casa, o que está chegando com você, você não está sozinho. O que chega com você é um exército poderoso. É um batalhão de anjos, vem chegando junto com você. Fala assim: eu não estou sozinho. Tem um exército de anjos junto comigo. Por quê? Do outro lado disse: esse homem é perigoso. E ele manda cercar o quê? Dotã, o lugar onde era a casa de Eliseu. No versículo 15 vai mostrar aqui, quando ele fala: o que faremos? O que fazemos quando eu não sei o que fazer? Já aconteceu isso? Chegar a um ponto da sua vida que você não sabe mais o que fazer? Você está cercado, você não tem para onde correr, você não tem para onde ir, você não sabe mais para onde buscar ajuda. Ou você diz: já fiz tudo o que eu podia, tudo. E o que aqui o moço está dizendo assim: olha, não sei o que fazer, nós estamos cercados. Eu estou sentindo agora, toda a tropa do inimigo veio contra. Mas olha que interessante, ele chega para Eliseu e ele fala isso. Eliseu responde, no versículo 16: não temas. Vou falar de novo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Grite bem alto: maior o que está em mim do que está no mundo. O que está em mim é mais poderoso do que aquele que tem lutado contra a minha vida. Aleluia. Aqui você veja, Eliseu não pede para fazer nada. Fala assim comigo: não era para fazer nada. Tem hora que Deus manda, olha para mim, para você e fala: espera. Mas eu vou falar, não aguento. Espera. Não, mas eu vou fazer. Espera. Mas eu não estou aguentando. Espera, que Deus está mandando socorro. Espera, que tem algo acontecendo no mundo espiritual na tua vida agora. Espera. Diante de uma guerra, quando eu não sei o que fazer, fala assim comigo: quando eu não sei o que fazer, Deus manda eu esperar. Quando você tenta entrar nessa guerra, você vai se machucar. Você acaba se machucando. Tem coisas que Deus vai resolver dentro da tua casa e você quer resolver. Tem coisas que Deus falou que vai mudar no seu lar, na sua vida, dentro do teu casamento, e você quer fazer do seu jeito, e você acaba machucando mais ainda. Tem coisas que Deus vai fazer no teu trabalho e você tenta fazer do teu jeito. Você está tentando buscar uma maneira de tentar resolver essa guerra que veio contra você. Você sempre procura trabalhar direito, andar tudo com a tua vida certo, procura andar certinho, e de repente veio uma guerra contra você e você está querendo do seu jeito resolver isso aí. E Deus está dizendo para você: quando você não sabe o que fazer, isso é quase normal da natureza humana, quando está diante de uma situação, diante de uma guerra, diante da impossibilidade, é eles dizer: não sei o que fazer. E quantos aqui já não disseram, ou disse por esses dias: o que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que fazer, o médico já disse, não tem jeito, não sabe o que fazer? Então espera.
Quando chega nesse momento, quando o cerco vem, não é para sair, não é para fugir, é para ficar. Nossa, não está entendendo. Eu vou sumir dessa terra, eu vou embora dessa terra, eu vou sumir, eu vou voar, eu vou para outro lugar, eu vou fugir. O teu irmão fala assim: foge não, fica firme, que o socorro está chegando para a sua vida. Está tudo guardado, tua casa, teu casamento, teus filhos, tua família, está tudo guardado pela mão do Senhor. Quem está aqui comigo nessa palavra? Mas você sempre tenta dar um jeito, eu vou dar um jeito, e Deus está dizendo assim: Deus permite o cerco na sua vida. Fala assim comigo: ó, isso é forte, hein? Se você não der glória agora, irmão, sinto muito, hein? Eu vou pedir para o pastor Mário dar um cutucão em você. Fala assim comigo: Deus permite o cerco na minha vida, mas só que o cerco Ele não deixa entrar na minha casa. Dá um glória bonito para o Senhor. Aleluia. E agora chega numa hora mais difícil. Aquele menino, moço está vivendo, e chega o profeta com toda a calma e diz: não temas, não tenha medo. Rapaz, eu tenho que pagar a conta amanhã. E Deus fala assim para você hoje: calma. Tem hora quando alguém chega para você, você fala assim: nossa, estou precisando que Deus mande um socorro. Meu Deus, preciso pagar tal coisa. Aí alguém chega para você e fala assim: fica tranquilo, Deus proverá. Tem gente que parece que é ofensa isso, né? Quando fala isso para alguém. E aqui é a mesma coisa, o profeta está olhando para esse moço dizendo assim: não temas. Esse cerco que você está vendo aí não vai invadir o nosso lugar, porque Deus tem um controle absoluto de tudo da sua vida. Fala assim comigo: Deus tem o controle de tudo da minha vida. Mas esse não temas é a mesma coisa que dizer: aquietai-vos e saber que eu quieto. Tem hora que tem gente que quase que não ora, mas quando está no cerco ele começa a jejuar. Agora eu vou jejuar, fica quase que 24 horas de jejum, só bebendo água, e aí vai orar de isso, vai buscar aquilo. Quando a coisa acalma, ele relaxa. E aqui a ideia que o profeta está passando para o moço é: não temas. O que está do nosso lado é mais do que lado deles, ou seja, é muito maior. Fala assim comigo: o que está comigo é muito maior. Grite bem alto: o que está comigo é muito maior. E aí ele está dizendo assim: fica quieto onde você está, porque é aqui que Deus vai te dar livramento. Irmão, qual é o maior milagre? É Deus tirar você ou te dar vitória o que você está vivendo. Quer um exemplo? O que Jesus disse para o apóstolo Paulo quando ele orou 3 vezes? Tira de mim o quê? O espinho da carne. Jesus falou o que para ele? Eu vou tirar, Paulo. Peraí. Pronto, Paulo, está livre do espinho. Deus tirou o espinho? Jesus tirou o espinho? Não. Jesus falou para ele o quê? A minha graça e o poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na fraqueza. O que Jesus está dizendo para Paulo é a mesma coisa para mim e para você. Está dizendo assim: Senhor, me tira dessa situação, Senhor, me tira desse cerco, Senhor, me tira destas. E parece que Deus não está ouvindo, né? Senhor, me tira disso que eu estou vivendo. Aí Jesus fala assim: meu filho, eu vou te dar graça. Sabe por que eu vou te dar graça? Você vai vencer tudo isso que você está vivendo hoje, e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Eu vou te dar graça. Diga bem alto: é graça que eu preciso do Senhor. Me tira disso, me tira desse lugar, me tira dessa situação, me tira dessa cidade, me tira de onde eu moro. Não, é graça. E a ideia aqui que esse moço estava dizendo era como se fugir. E aqui você veja no versículo 17:
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu o monte, estava cheio de cavalos e carros em redor de Eliseu. Você não entendeu? Vou falar, posso ler de novo? Orou Eliseu e disse: Senhor, abra os olhos deste abençoado espirituais para que ele veja. Deus vai te dar visão a partir de hoje. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio do quê? Cavalos, carros de fogo. Em redor de quem? De Eliseu. Enquanto ele estava pensando: o que eu faço? Vou sair correndo. Não dá. Daqui a pouco, quando Deus abre a visão espiritual, aonde estavam os cavalos e os carros de fogo? Exatamente onde eles estavam. Você está pensando que você está só? Esta guerra você não tem que lutar. Essa guerra Deus vai te dar uma vitória que você não tem noção. Não fica falando besteira, fica discutindo, fica tirando. Não, mas apóstolo, tem agora que eu tenho que falar. Você não tem que falar nada, você tem que esperar. Deus está abrindo tua visão espiritual hoje. Não é para você resolver as coisas que nem louco. Aqui você está vendo que os carros e cavalos de fogo já estavam lá antes de ele abrir a visão espiritual, antes de aqueles Sírios chegar no lugar. Então preste atenção: antes de tudo isso acontecer na tua vida, antes já estava o Senhor com você. Antes dessa guerra se levantar contra você, Deus já está com você, irmão. Deus já está do seu lado. Fala assim comigo: maior é o que está comigo do que está lá fora. E o Senhor atendeu mais uma oração de Eliseu. Esse é o segredo. Orou Eliseu dizendo: Senhor, fere de cegueira a todos esses nossos inimigos. Fere de cegueira. Você imagine só, um exército inteiro, Deus colocando cegueira neles. Eles ficaram perdidos, não sabiam onde mais era a casa de Eliseu. Aonde que é a casa? Não enxergava a casa, perdeu, esqueceu. Mas onde está? Porque Deus feriu de cegueira. Em vez de você falar: Senhor, me tira dessa. Senhor, todo inimigo espiritual que estava cercando a minha vida, cega eles a partir de hoje. Eles não vão mais enxergar minha casa, eles não vão enxergar mais aquela pessoa lá dentro. Eu sinto o Senhor aqui. Veja que lindo restauração que ele faz. E o Senhor feriu de cegueira todo o exército, e Eliseu não foi atacado. Quando não sabemos o que fazer, quando estamos em guerra que nós não provocamos, não adianta correr, não adianta sair da igreja, não adianta parar de orar, não adianta desistir de tudo, não adianta fazer besteira, sair quebrando tudo pela frente, sair dizendo: acabou, tá, chega, eu vou sumir. Eu fazia as coisas para o Senhor, olha como é que está a minha vida. O moço aqui está dizendo que ele está vendo o que aconteceu com aquele exército maligno que se levantou contra ele. Esta hora, quanto menos eu falar, é melhor. Quanto menos eu falar, é melhor. Quanto menos você falar para outras pessoas, é melhor. Tem pessoas que quando estão em guerra tem mania de contar para todo mundo que está em guerra. Fala para o Senhor. Vai para a rede social, coloca lá quem não deve. Fala para o Senhor. Fala para todo mundo menos para Deus.
E aqui você veja que esses inimigos aqui ficaram cegos e não acharam a casa de Eliseu. Por quê? Uma oração. Saulo, quando o Senhor, ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, o Senhor feriu Saulo de cegueira, e Saulo caiu cego. E depois Saulo, que ia ser Paulo, ele não volta mais a ser o que ele era. Se eu não me engano, lá em Atos capítulo 9, o Senhor sabia que Saulo estava orando naquele momento. O Senhor manda alguém em direção a Paulo, para que ele fosse, quando orasse por ele, ele ia ser curado da cegueira que o Senhor mesmo colocou nele. E o Senhor fala: vai onde está meu servo Saulo, que se encontra orando. O Senhor sabe quem ora. O Senhor sabe aqui quem tem orado dia e noite pedindo: Deus, eu creio no Senhor e eu sei que o Senhor vai fazer. Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Orar. Vai orar. Na tua casa tem oração? Então começa a orar. Começa a orar que toda a guerra que veio contra você, Deus está tirando do teu caminho hoje, em nome de Jesus. Fala assim: eu creio, Senhor, que o Senhor está tirando do meu caminho toda a guerra. E eu encerro aqui no versículo 20, e diz: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-os o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: ferias-lo-ei? Ferias-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: não o ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e teu arco. Porém a estes manda pôr diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a ser seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, comeram e beberam, despediam-se e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Fala assim comigo: acabou a guerra. Fica de pé.